tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Não há dúvidas que a pandemia está sendo instrumentalizada para reestruturar a política mundial e a ordem social, a qual conhecemos. Na Europa, estamos vendo o retorno de um totalitarismo presenciado apenas durante os períodos mais sombrios do século XX. Nos Estados Unidos, não foi só uma possível fraude eleitoral que colocou um globalista na Casa Branca. Donald Trump perdeu a reeleição, que até então estava garantida, porque a grande mídia e a oposição souberam usar a pandemia contra ele. No Brasil, contrariando os diversos estudos científicos e as demonstrações empíricas que atestam que o lockdown é um remédio cujos efeitos são bem piores que a doença, medidas cada vez mais restritivas estão sendo adotadas, deixando muito óbvio que não se trata de controlar a pandemia, mas sim a economia. Os governadores estão, através de uma ação muito bem articulada e coordenada, promovendo o estrangulamento de toda atividade comercial e produtiva, para desta forma poderem chantagear o governo federal por mais recursos públicos e ajuda emergencial. Só que depois de feito isso, com a ajuda da extrema imprensa, vão colocar na conta do presidente a consequente derrocada econômica do país, dificultando ao máximo sua reeleição em 2022. Lembrando que pobreza e uma população dependente das esmolas estatais é o ambiente onde a esquerda nada de braçada. Seguindo essa esteira, a nossa Suprema Corte, depois de estabelecer um verdadeiro estado de exceção, que retirou as prerrogativas do chefe do executivo e que promoveu todos os tipos de perseguições e prisões ilegais aos seus críticos, agora anulou todas as condenações que recaíam sobre o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, o líder do maior esquema de corrupção da história, que por 13 anos dilapidou os cofres públicos em nome de um projeto supranacional de poder. E por sua vez, a grande mídia já começa a promover o bandido de 9 dedos como uma alternativa mais sensata para 2022. E acredite, qualquer semelhança com o que aconteceu nos Estados Unidos não será coincidência, mas sim método. E não para por aí. Em meio a tudo isso, o namoro do governo chinês com o nosso estamento político se aprofundou durante a pandemia. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, desde que assumiram as presidências das casas legislativas, vêm pressionando o governo federal para ter uma visão diferenciada da China. Nesta quinta-feira, o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Li Zhanshu, conversou por videoconferência com Arthur Lira. A reunião, que foi articulada pelo embaixador chinês Yang Wanming, veio em resposta a uma carta que no dia 9 de março Lira enviou ao governo de Xi Jinping. Na carta, o presidente da Câmara clamava ao PCC ajuda para o fornecimento de insumos e vacinas, passando por cima do fato que o governo federal já havia garantido mais de 50 milhões de doses de vacinas dos principais laboratórios do mundo. Bom, como sabemos, em São Paulo, uma das primeiras ações de João Dória ao se tornar governador foi montar um escritório do Estado dentro do país comunista. O acordo assinado com a Sinovac teve início em agosto do ano passado, quando da nossa visita à China e a inauguração do escritório comercial de São Paulo em Shanghai. E como também é do conhecimento de todos, o calcinha colada aos poucos está vendendo o estado mais rico do país para o PCC. São 62 áreas de desestatização, entre as quais eu destaco rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essas 4 áreas de infraestrutura nós vamos levar para investidores chineses, construtoras, bancos e investidores. Nós vamos levar também oportunidades do agronegócio, do agribusiness. São Paulo é o estado com a maior produção agrícola do país na sua diversidade. É o estado líder mundial em açúcar, álcool, etanol, laranja e suco de laranja. Eu tenho muita estima pelos chineses
Pessoalmente, além de ser um profundo admirador da China, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua força de trabalho, eu aprecio muito isso. Os chineses gostam de trabalhar. Como conservador, sou um grande defensor das privatizações. Para mim, não sobraria uma única estatal no Brasil. Ao meu ver, o Estado não pode bancar o empresário, mas sim fomentar o ambiente mais atrativo possível para a iniciativa privada. Porém, uma coisa é privatizar uma empresa para a iniciativa privada, a outra é entregá-la para o domínio de um regime totalitário. Aí não se trata mais de privatização, mas sim de uma estatização estrangeira. Mas enfim, a maior barreira do governo Bolsonaro contra o avanço chinês no nosso país é o que a grande mídia chama de ala ideológica do governo, que hoje, após ser gradativamente minada, se limita na figura do chanceler Ernesto Araújo e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E há muito tempo que o estamento político quer a cabeça dos dois em uma bandeja. Como você deve saber, a aproximação do presidente com o Centrão foi uma questão de sobrevivência. Afinal, no Brasil, a Constituição estabelece uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Sendo assim, não tem como governar sem atender aos interesses dessa ala mais fisiológica do Congresso. Por sua vez, essa ala cumpre o que promete e assim garantiu a permanência e um mínimo de governabilidade a Bolsonaro. Mas para rir, tem que fazer rir. E recentemente o Centrão perdeu o Ministério da Saúde. Bolsonaro preferiu manter um nome técnico na pasta. E claro que isso custaria a cabeça de alguém. A declaração de Arthur Lira em plenário, logo após a reunião de criação do Comitê de Combate à Pandemia, dizendo que está acendendo aí um sinal amarelo, foi uma clara ameaça. Ou o presidente entrega o que o Centrão está pedindo, ou o remédio será muito amargo. Eu estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Uma outra figura expoente do Centrão também vem reforçando essa pressão no governo federal. Estou falando do deputado Fausto Pinato, que é vice-líder do PP na Câmara. Segundo ele, ou sai a ala ideológica ou a guerra está declarada. Traduzindo para ser mais claro, ou o presidente exonera Ernesto Araújo, que impede o estreitamento das relações do Congresso com a China, ou será impossível continuar governando esse país. Vale ressaltar que Fausto Pinato é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. Bom, mas antes de continuar esse raciocínio, é necessário que você entenda quem é Ernesto Araújo e por que ele incomoda tanto o sistema. Então vamos lá. O chanceler graduou-se em letras pela Universidade de Brasília em 1988. 3 anos depois, começou o curso de preparação para a carreira de diplomata no Instituto Rio Branco. E em seguida, ingressou no Itamaraty. Já como diplomata, Ernesto Araújo serviu em Washington com o ex-chanceler Mauro Vieira e voltou ao Brasil no início do segundo mandato da Dilma Rousseff, quando Vieira foi chamado para assumir o Itamaraty. Na ocasião, trabalhou no gabinete como auxiliar até a saída de Vieira com o impeachment da Dilma, onde depois assumiu o cargo de chefe do Departamento de Estados Unidos e Canadá. Até aí tudo bem, temos um currículo razoável para um chanceler. Só que o grande diferencial de Ernesto é a sua postura muito diferente dos progressistas subservientes à agenda globalista que ocuparam esse cargo até a eleição de Bolsonaro. Araújo, durante o período eleitoral, criou um blog chamado Metapolítica 17. Esse 17, obviamente, era um apoio à candidatura do Bolsonaro. Com um posicionamento direitista e conservador, nesse blog ele redigia artigos brilhantes criticando a esquerda, o PT e o globalismo. Assim como também defendia a política de Donald Trump nos Estados Unidos. Em um desses artigos, ele chegou a fazer uma espécie de poema em que chamava o Lula de poste do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Também dizia que o PT é um partido terrorista e que lutar contra um governo petista seria lutar contra o mal.
Em outro artigo de 27 páginas publicado na revista de política externa do próprio Itamaraty, Araújo fez uma longa defesa de Trump, apontando que o presidente americano quer salvar a civilização ocidental do islamismo radical e do marxismo cultural globalista. Ainda nesse mesmo artigo, ele afirmou que Trump anseia pelo Deus que age na história. Convenhamos que afirmações desse calibre em um meio repleto de progressistas é, no mínimo, corajosa. Mas você consegue perceber a importância disso? Até a chegada do Bolsonaro à presidência, nunca vimos na história desse país um ministro ou qualquer indivíduo ligado ao executivo mencionar temas como globalismo e marxismo cultural, coisas que sempre foram vistas pelo establishment como teorias da conspiração indignas de crédito. Antes de Ernesto Araújo, nossa política externa fomentava parcerias com as retrógradas ditaduras latino-americanas e africanas, enquanto era hostil com países democráticos e de primeiro mundo como Israel e Estados Unidos. Como ministro das Relações Exteriores, Ernesto inverteu completamente esse quadro bizarro, construindo importantes vínculos com as nações mais livres do planeta, como os Estados Unidos, Japão e Israel. O chanceler também procurou reforçar nossa independência e soberania em um cenário internacional dominado por um projeto globalista de poder. Em face disso, o Partido Comunista Chinês não aceita que justamente o Brasil, antigo parceiro comercial e país responsável por alimentar boa parte da sua população, tenha um chanceler com o perfil de Ernesto Araújo, patriota, soberanista e defensor dos valores mais caros da civilização ocidental. A bem-sucedida política externa brasileira chefiada por Ernesto constitui-se um dos últimos pilares do que restou do projeto conservador original aprovado nas urnas nas últimas eleições presidenciais. Vale lembrar que o chanceler também é uma pedra no sapato de outro notório expoente do Centrão, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que quer a qualquer custo conceder a instalação da tecnologia 5G para a gigante chinesa Huawei. O fato é que na operação para substituir o chefe do Itamaraty, para assim atender ao lobby e aos interesses do PCC, o Centrão conta com o endosso de toda a esquerda, dos mais radicais ao tucanato fabiano. E a operação também mira o assessor especial Felipe G. Martins, o mais importante conselheiro do presidente da República, e que sempre esteve na mira dos principais inimigos do governo, em especial a extrema imprensa. Não foi à toa que justamente na semana que Arthur Lira ameaçou o Bolsonaro, criaram essa narrativa ridícula e absurda que liga Felipe a movimentos supremacistas brancos. Bom, a grande verdade é que a pandemia deve antecipar em 5 anos a data em que a China ultrapassará os Estados Unidos no total de riquezas produzidas e se tornará a maior economia do planeta. Se não fosse pela pandemia, a possibilidade da China atingir esse patamar de liderança global só se daria em 2033. Temos que entender que o regime político chinês é um dos mais genocidas da nossa história. Não perde em nada para o regime do Hitler na Alemanha e nem para o do Stalin na Rússia, com o agravante de que o chinês, diferente dos outros dois exemplos, continua em plena atuação. Desde a revolução que colocou Mao Tse-tung no poder até o ano de 1959, estima-se 20 milhões de execuções sumárias de opositores, empresários, proprietários rurais, intelectuais e religiosos. Entre 1959 e 1961, por conta de sanções impostas pelo governo, outras 20 milhões de pessoas morreram de fome. E hoje, independente da origem da peste chinesa, se surgiu em laboratório ou através de causas naturais, se foi acidental ou uma arma biológica, não importa. O Partido Comunista Chinês foi o responsável direto por colocar em curso um novo genocídio de proporção global, cujas medidas que a maioria dos países adotaram para combatê-lo, também pela influência do PCC na OMS, fizeram com que suas economias regredissem algumas décadas, enquanto a da China avançou.
Enquanto os demais países ao redor do globo estão enfrentando desemprego em massa e colapso econômico, a China teve um faturamento recorde às custas desta pandemia. Para se ter uma ideia, no segundo trimestre de 2020, o PIB dos Estados Unidos foi de 9,1% negativo. O da China foi de 11,5% positivo. Ano passado, só de equipamento de proteção individual e respiradores, a China exportou mais que toda a agricultura brasileira, que alimenta 1/4 da população do planeta. Aí fica a pergunta: como a China tinha um estoque absurdo desses produtos, para se exportar à pronta entrega para o mundo todo? Não é um tanto quanto óbvio que isso só seria possível se eles tivessem se preparado antes para toda essa demanda? Bom, mas esse crescimento todo que a pandemia causou no país que a originou não é mais novidade para ninguém. Assim como também não é novidade que a China, como um gigantesco monstro marinho, está colocando seus tentáculos em todo o mundo, principalmente em países considerados de terceiro mundo. O Partido Comunista Chinês já comprou boa parte do continente africano e não é de hoje que anseia dominar o território brasileiro. E agora esse domínio pode se dar com a anuência do nosso Congresso Nacional. E veja bem, não estou falando de um domínio apenas no âmbito econômico, mas também político, cultural e ideológico. Infelizmente, Bolsonaro tem poucas saídas. Se ele não atender aos caprichos do Centrão, corre o risco de cair. E nesse caso, o objetivo da China será atendido da mesma forma. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Até o momento ele está demonstrando resistir às pressões e, pelo menos por enquanto, não há indicações de que irá substituir Ernesto Araújo. Talvez o presidente tenha alguma outra moeda política para negociar em troca de manter o chefe do Itamaraty. No entanto, todas as medidas são paliativas e temporárias. A única forma de realmente refrear esse mal é renovando completamente o Congresso em 2022, colocando em Brasília o maior número possível de verdadeiros conservadores para minar a influência do centrão e da esquerda. E claro, reelegendo o Bolsonaro, até porque nenhum dos possíveis presidenciáveis do próximo pleito fazem uma oposição clara ao regime chinês ou a qualquer projeto globalista de poder, nem mesmo aqueles que se apresentam como liberais. E eu não tenho dúvidas que o Amoedo, por exemplo, seria o primeiro a entregar a soberania do nosso país ao regime de Xi Jinping. Bom, e por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos. E também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!